A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621 4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. Boa noite, telespectadores da TV Cidade, canal 3 da NET. Nesse dia 2 de fevereiro de 2018, iniciamos mais um bate-papo com Francisco Henrique. Eu já ia falar Cidade em Ação, mas consegui acertar. Depois de 6 anos, né, nós estamos com um novo visual e com um novo programa. E nesse segundo programa do ano, ao vivo, nós temos a honra de receber aqui com a gente, nesse pré-carnaval, aqui de conversar um pouquinho, e vamos dividir o programa em 2 etapas, né? Porque o telespectador de casa ficou muito, assim, as perguntas e a coisa foi do lado político, mas o senhor também, nós queremos falar um pouquinho da medicina, que é tão importante para nós. Agradecendo a presença do Dr. Rubens Freire, que está aqui com a gente, o convite, recebeu o convite e aceitou. Nós vamos dividir o programa em 2 pedaços aqui, a gente conversar um pouco de medicina e depois um pouco de política. Boa noite, Dr. Rubens, obrigado pela presença. Boa noite, Chico. Boa noite, telespectadores da TV NET, TV Cidade. Nós estamos aqui hoje, é uma grande satisfação bater um papo com vocês aqui, ao vivo, e estamos aqui para discutir assuntos, falar, dar as nossas opiniões, né? Então, Dr. Rubens, nós vamos fazer a primeira etapa, né? A etapa exatamente a parte de medicina, que o senhor é tão... a gente sabe do trabalho que o senhor executa na cidade, né? Um trabalho, assim, fantástico. E a gente queria falar um pouquinho dentro da sua especialidade, né, que é a cirurgia vascular. Né? O mais popular aí os eventos, né, da circulação, né, que é no popular. Então, hoje a patologia vascular a maior demanda é a patologia venosa, em que é comandada pelas insuficiência venosa de membros inferiores, que são as varizes. As varizes, como você conhece, é uma dilatação do sistema venoso superficial nos membros inferiores e acomete cerca de 12% da população mundial. Então, dá numa proporção de 4, 5 para 1 a relação entre as mulheres e os homens, e é uma enfermidade que acomete, que acaba impossibilitando muita gente de trabalho, de suas atividades normais, e ela é uma patologia crônica que tem seu tratamento desde o seu início, ficando um pouco mais dificultosa quando a gente pega em sinais avançados. São pacientes que têm já úlcera, tem dermatite ocre, que já tem problemas que seria a estase venosa grau 5,
Doutor Rubens, para a gente falar lá com o telespectador de casa, para a gente falar bem na cartilha caminho suave dele, para ele poder entender, é o problema, por exemplo, a obesidade. Tem alguma coisa a ver? Sim, a obesidade, ela é um mal para o sistema circulatório, porque ela causa tanto problemas no sistema venoso, que seria dificuldade de retorno venoso dos membros inferiores, como no sistema arterial. Nós temos o venoso e o arterial. E o sistema arterial, geralmente associada à obesidade, temos essa gordura não é só na barriga, nós temos ela distribuída no corpo todo, que seria, ela aparece com as placas de gordura nas coronárias, aparece ao nível cerebral, na circulação cerebral, aparece no fígado e outras vísceras, caracterizando a gordura visceral, que é, de certa forma, muito maléfica para a circulação. Essa gordura cerebral que provocaria o AVC ou o derrame cerebral? Sim, o AVC é causado por um entupimento na circulação das artérias cerebrais. Ele pode ser ter uma oclusão de vasos intracerebrais, e pode ser essa oclusão provinda de algum coágulo, alguma lesão à distância do sistema cerebral. Ou seja, pode-se vir um coágulo ao nível de coração e ele migrar e parar lá na circulação cerebral, pode vir nas carótidas e outros locais do sistema circulatório. Existem várias coisas, né? Até coisas um pouco populares, né? que parece que ficam ligadas à circulação. Aí a gente fica escutando a erisipela, a gente fica escutando quando você vai fazer uma viagem com um avião ou mesmo com um carro de muito tempo, o senhor tem que caminhar, tem que parar, tem que esticar a perna. A erisipela, ela chega a ser mesmo uma doença, que a gente sabe que... E até se faz muito benzimento de erisipela. Então, conta com a gente algumas coisas que são ligadas, né, doutor? A erisipela, na verdade, ela é uma infecção que acomete os vasos linfáticos na pele. Então, aquele paciente tem um quadro de dor no membro, edema, hiperemia, a dificuldade de locomoção, e ele é originado por uma bactéria, geralmente é o Streptococcus ou Staphylococcus, que entra geralmente por um ferimento, que pode ser uma lesão interdigital, uma micose, uma picada de algum inseto, um pequeno arranhão ao nível de bichos, né? O gatinho veio e arranhou a perna. Então você acaba tendo uma porta de entrada na pele, e a gente tem bactérias na pele, como o Strepto e o Staphylococcus, que podem adentrar a esse sistema circulatório e causar o quadro infeccioso. Existe a erisipela normal e a boleose, é isso? Geralmente a diferença, as duas apresentam o mesmo quadro. A boleose geralmente é causada pelo Staphylococcus. O Staphylococcus dá muita erisipela boleose. Então, o tratamento difere um pouquinho ao nível só de antibiótico terapia. A gente tem o Staphylococcus responde melhor a um antibiótico, e o Streptococcus responde a outro antibiótico. Daí é importante o clínico ou vascular fazer logo essa detecção
qual o melhor antibiótico para o paciente. Então, e as duas, tanto faz a poliose ou a normal, se é que podemos chamar assim de normal, a porta de entrada é a mesma. A porta de entrada é a mesma. Tem que ter 99%, a porta de entrada é um ferimento. É um ferimento. Agora, quanto à história de você fazer uma viagem prolongada, de andar, isso daí é aquela conclusão que você parado, ficando muito tempo sentado, você diminui o retorno venoso dos membros inferiores e cai naquela tríade de Virchow, que são os 3 fatores que predispõem a uma trombose venosa. Trombose venosa nada mais é do que uma oclusão do sistema venoso profundo. E um dos fatores é o repouso, a estase venosa. Por isso que a gente pede movimentação das pernas, dos pés, imediato alguma cirurgia prolongada, acaba-se usando meias compressivas no intra e pós-operatório, acaba viagens em que a pessoa, eu brinco com meus pacientes, em que você vai fazer uma viagem prolongada, toda hora que o ônibus parar, ou que for, você levanta um pouco, vai no banheiro, mesmo que você não esteja com vontade. Até no avião também, vai no banheiro no avião umas 2, 3 vezes, vai tomar um chazinho com a aeromoça lá atrás e faz uma movimentação para você não ficar totalmente parado. Doutor Rubio, eu já vi também a história de levantar a perna para cima, né? E essas histórias, por exemplo, é bom. É bom? É bom. O intuito de se levantar os membros inferiores, que a gente chama de posição em Trendelenburg, ou seja, os pés ficam elevados em relação ao tórax, você facilita o retorno venoso dos membros inferiores. Você facilitando o retorno dos membros inferiores, você dá mais velocidade ao sangue de retorno. E com isso, você evita a formação de coágulo. Por quê? Porque um dos fatores predisponentes à formação de coágulo é a estase venosa, é ficar com a perna muito parada, muito pendente para baixo. Então, você ou deve andar, deambular o máximo possível, ou você levanta as pernas para cima. Faz uma movimentação de flexão, extensão dos pés, rotação, ou seja, faça o máximo de movimentação em que você puder dos membros inferiores. Isso vale para mim e para o André, que somos gordinhos, mas vale para o Dimas, que é magrinho também, né? Vale para todos, né? Para todos nós. Todo mundo, para mim e para todos, que hoje uma das causas que acomete a população no sistema circulatório é a trombose venosa. E essa história da jurubeba aí, desses remédios mais populares, né? Que também ajuda mesmo? Isso existe mesmo? Eu não tenho experiência nesses tratamentos com jurubeba, porque o meu ensinamento foi... Eu falei jurubeba, acho que é jurubeba mesmo, né? Que é aquelas castanhas. Tem as castanhas, tem outras coisas aí, né? Mas tem o seu efeito. Existe ameniza a sintomatologia, melhora, mas e a crença também, né? Doutor Rubio, existem os remédios, né? Que o senhor toma eles, né, os comprimidos, e já existem alguns cremes hoje. Os cremes também, todos esses sintomas em que você
você alivia com cremes, com remédios, mas nada faz desaparecer as varizes dos membros inferiores. O único modo de corrigir as varizes é o tratamento cirúrgico ou o tratamento com alguns métodos de escleroterapia, que é a injeção de medicamentos que faz com que aquele vaso se feche, faz uma coagulação dele e colaba as paredes dos vasos. Por quê? Porque nada mais é que essa dilatação no sistema venoso superficial que dá a sintomatologia e que faz com que o sangue permaneça parado em estase nos membros inferiores. As meias apertadas ajudam mesmo? Ajudam, as meias têm indicação, né? Mas tudo, Chico, tem o critério para se pôr uma meia, né? Então tem que se comprar a meia certa, comprar meia no tamanho certo e colocar a meia numa posição certa e numa situação correta. Por exemplo, você passar uma meia para um paciente em que apresenta já um edema de grande monta, você vai dar um garroteamento nessa pessoa. O que a gente tem que fazer primeiro, tratar o edema, e a meia é coadjuvante para não deixar, para melhorar o retorno venoso. Então, medicina é bom senso, critério e você fazer a coisa correta. Esse ano eu estou com 33 anos de formato, né? Estou contente esse ano porque a minha filha está acabando a especialidade também em cirurgia vascular, a Thaís. Né? Vai assumir já? Não vai assumir, mas vai dar a oportunidade da gente trabalhar um pouco juntos. Né? Certo. Ela acabou a residência médica, está acabando agora, na Unicamp, fez 5 anos de residência médica. É uma outra faculdade. E vem muito bem formada, né? Esse é o grande critério, é esse. A pessoa não, quando sai da faculdade, você sai com muito pouco conhecimento. Então é muito importante a área que você quiser fazer, medicina da família, é ortopedia, é vascular, é cardiologia. É importante a pessoa se especializar. Essa história... Até na clínica médica, tá? Eu vou ser médico generalista, tá? Mas para você ser um bom clínico, você tem que ser treinado 2, 3 anos para atender clínica médica, ver diversas patologias, tratar doentes com aconselhamento de professores, acompanhamento de professores. Então, é uma das falhas do nosso governo. Tá? Nós temos hoje apenas a residência médica para 25% da população que se forma, 30%. Doutor Ruth, o senhor falou, em certo momento, que o tratamento, né, ou é a cirurgia, ou é as aplicações. Existe, né, muita coisa, por exemplo, que se fala, quando o senhor vai operar, tirar essas veias, que você pode precisar lá na frente, depois, se você tiver um infarto, o que o senhor faria? É melhor, o que o senhor vê? É melhor tirar mesmo ou é melhor fazer as aplicações? Muito boa pergunta, Chico. O seguinte, nós temos 2 sistemas de veias, um sistema venoso superficial, que se encontra na pele, a pele formada pelas safenas, certo, que drena 10% da circulação da perna.
E você tem um sistema venoso profundo que drena 90%, 88% da circulação do retorno venoso. Então, se você tirar o sistema venoso superficial, tá, o paciente se adaptando com o sistema venoso profundo, ele vai se dar muito bem, não vai fazer falta esse sistema venoso superficial. Então, você vai falar assim, só se tira hoje, inclusive a minha tese foi que só se tira a safena se ela estiver muito ruim, muito doente, causando uma sintomatologia grande no paciente. Então eu sou um dos defensores de se manter a safena. Por quê? Porque você pode usar, pode chegar a ser preciso usá-la numa ponte cardiológica, numa revascularização. Então, aquela safena que está discretamente insuficiente, tem um pouco de retorno, essa safena é até boa, ela está um pouco dilatada, ela aumenta o calibre, para a coronária é muito boa. Agora, uma safena aneurismática, com um monte de problema, aí você não vai usar uma safena dessa ao nível do coração. Então, de preferência, a gente tenta preservar a veia safena para que ela possa ser utilizada no coração. Quer dizer, então, é melhor as aplicações? As aplicações você faz para outra qualidade, outro tipo de veias, né? Então, as aplicações a gente faz para colaterais, até usada também para a safena, mas aí a safena já vai ficar inutilizada. E essas aplicações, por exemplo, tem lógico, para cada paciente deve ter um diagnóstico, tem mas é um tratamento. É um tratamento que conta desde a estética, né, em que vasos de pequeno calibre, às vezes de maior calibre. Elas que ficam na superfície. Elas ficam na superfície. Então, pessoas com insuficiência venosa grave, de último grau, com feridas, a gente pode usar até uma aplicação para fechar, que é o lavar aquelas veias maiores. E existe aqueles vasinhos, a menor monta é os vasinhos pequenininhos, avermelhados, que você vê nas pernas das mulheres nas praias. E que elas ficam correndo atrás, né? Isso daí a gente faz também o tratamento para desaparecer esses vasos, dá um resultado muito bom e isso aí deixa todo mundo contente. Legal, legal. É muito bom telespectador de casa escutar isso, né? E também preparar, né? Eu acho que a gente tem que, embora a gente não sentindo nada, se a pessoa não estiver sentindo nada de circulação, é bom prevenir, né? É bom passar. O sistema circulatório são todas as vias, as marginais, para levar tudo. Sim. Então ele leva antibiótico, ele leva nutrientes, aminoácidos, carboidratos, ou seja, é a via que dá vida ao organismo. Então, é muito importante você fazer um check-up nesse sistema circulatório. Então, hoje, existem métodos diagnósticos em que você, mesmo não sentindo absolutamente nada, você pode já detectar obstruções nas coronárias, determinar obstruções em artérias ao nível cerebral, ou seja, você previne em muitos pacientes o infarto e previne o AVC. É Doppler, né? Doppler. O Doppler é um ultrassom para avaliar o sistema circulatório. Ele te avalia tudo? Ele avalia, você avalia a circulação nos membros,
avalia a circulação cerebral, você é um método diagnóstico de valor muito importante. Existe hoje os métodos diagnósticos que são as angiotomografias, que também avaliam coronária, sistema venoso, sistema arterial, em rim, baço, em todas as vísceras. Então é muito importante esse check-up de vez em quando no sistema circulatório. Não só chegar e falar assim, vou dosar um colesterolzinho, um triglicérides para ver, mas você fazer um check-up circulatório mesmo. O diabético, ele fica muito próximo da circulação, né? O diabético, existem alguns fatores predisponentes para levar à obstrução arterial, que é a arteriopatia crônica. E a hiperglicemia, que é o diabético, leva a alterações na endotélio vascular, propiciando a aterosclerose. Então, você tem fatores predisponentes para a obstrução arterial, que é o tabagismo, que é muito importante. Você tem a obesidade, o diabetes, o estresse. Então, existem vários fatores comprovadamente que mostram que as pessoas que têm esses fatores têm uma grande propensão a desenvolver problemas circulatórios. Estamos tendo uma aula hoje grátis aqui, né, telespectador em casa, e as perguntas são, essas perguntas são algumas que eu estou fazendo da forma mais simples, né, não categoricamente aí como o senhor que é médico, mas por isso que eu tentei dar aquela ideia assim, mais popular. Mas a gente tem tido grande sucesso aqui. Os médicos que têm vindo aqui, a doutora Mariângela, que esteve aqui comigo, o doutor Colima de São José, o senhor hoje, já até antes do programa, né, e agora estou vendo aqui, está chegando muitas coisas. Então, é lógico, a saúde é tudo, né? Primeira coisa, claro. Não tenha dúvida. E eu tenho certeza que o telespectador está tendo aí uma aula, está gostando disso. E, por exemplo, o senhor passa assim para o telespectador, por exemplo, qual é o momento que ele deve começar a tomar conta da circulação dele? Ele tem, por exemplo, se ele já tem um problema de circulação, esse, por exemplo, o remédio contínuo de circulação, ele pode provocar outros problemas lá na frente? Olha, a gente deveria ter a consciência de cuidar da nossa circulação desde a adolescência. Por você ver, foi feito um trabalho lá no Hospital das Clínicas em São Paulo, em que pessoas que foram a óbito e passavam por autópsia, foi detectado aterosclerose, processo já de envelhecimento das artérias, placa de gordura, em garotos de 12 e 16 anos. Então, isso aí foi constatado em documentário, foi motivo de publicação. Agora, são casos difíceis, mas já foi detectado processo de placa de gordura em pacientes jovens. Agora, se você quiser cuidar do seu sistema circulatório, você tem que fazer sua atividade física diária. Isso aí é muito importante. Mas eu não aguento, eu tenho problema no joelho, vai para a hidroginástica. Eu tenho problema na perna, vai para uma academia e desenvolva
a parte superior do tórax. Então existem diversas possibilidades para que a pessoa faça uma atividade física. Então, a atividade física é muito importante, é fundamental. Falta tempo, né? Para todo mundo a vida é corrida, a gente fala para não correr atividade, para você andar, mas se todo mundo, o rapaz, ele trabalha de dia, estuda à noite, ele é um estresse, ele não tem condição de numa certa data da vida, de fazer uma prevenção futura do sistema circulatório. Por exemplo, o senhor tem uma receita, por exemplo, é importante, por exemplo, caminhar 15 minutos todo dia, 3 vezes por semana, meia hora, 1 hora, é corrida, ou é a quantidade de quilômetros que se anda, o que é melhor? Chico, para cada pessoa tem uma indicação de recomendação. Como eu mencionei agora, cada pessoa tem as suas limitações. Então o exercício vai em função das limitações. Mas é fato que você quer tirar barriga, você faça 1 hora, 1h30 de caminhada todo dia, de segunda a domingo, que você vai perder peso, vai ficar sem barriga. E ajuda a circulação. Ajuda a circulação. Quer dizer, agora, por exemplo... Agora, para isso, para você fazer uma caminhada, você tem que ter algumas precauções. Não adianta eu passar uma caminhada para você se a sua coronária está entupida. Então, você vai acabar infartando na sua atividade física. É isso que às vezes o cara vai fazer o check-up dele e tem que fazer esteira, é a hora que acontece algum infarto, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Você, inclusive, o teste do esforço é aquele teste. Você, quando faz o esforço, o coração bate mais rápido, você tem uma quantidade menor de sangue, você tem sístole e diástole, uma frequência maior, você tem um aumento da solicitação de sangue pelo músculo cardíaco. Você não tem, o músculo cardíaco começa a dar suas alterações, como angina, dor, arritmias e assim por diante, quando você faz a esteira para diagnosticar isquemia ou não. Mas existem outros métodos hoje de diagnóstico de isquemia coronariana, em que você, muito bem documentado, que você não precisa passar por uma esteira e correr que nem doido. Tá. É que nem a história dos PSAs, né? Você consegue hoje fazer o PSA assim, né? Você consegue sair tudo no laboratório, né? As medidas de PSA. Doutor Rubens, nós vamos fazer um intervalo, mas antes de fazer o intervalo, eu gostaria de falar um pouquinho só. Eu vou fazer um intervalo, porque daí nós vamos entrar na segunda etapa, nós vamos falar um pouquinho de política. Tem muita pergunta. Tem muita pergunta aí. Muito abraço para o senhor, gente que já teve com o senhor de caminhar. Então, mas fala um pouquinho só da febre amarela para a gente. A febre amarela, Chico, hoje é a preocupação do momento da saúde pública, em que ela vem acometendo aí principalmente pessoas da área rural, e acho que é um ponto de vista meu. Isso aí, essa correria agora para se vacinar a população, que foram um pouquinho negligentes
em termos de subestimar uma doença. Isso aí, a febre amarela começou há mais de ano no país, tá mais de ano. Começou lá no Espírito Santo, Bahia, e isso foi o norte de Minas Gerais, e foi se espalhando. Agora que está chegando nas grandes metrópoles, todo mundo está apavorado com a febre amarela. E isso aí poderia ter vacinado essa população antes, ter feito algumas medidas já previamente. E quando começou esse surto de febre amarela, eu olhei, pensei, vi. Eu tomei vacina há mais de um ano atrás. Por quê? Porque é uma doença grave que, quando ela comete a pessoa, tem uma letalidade muito grande. Ela não é que nem a dengue, em que só mata 1-2% de quem é cometido. A febre amarela, ela comete, não vai deixar o país mais nervoso ainda com relação à febre amarela. Cada um deve curtir o seu carnavalzinho, andar, usa o seu repelente, se for para praia, for para fazenda. E agora, se puder tomar vacina, bem, agora evitar para ir para locais epidêmicos. Vamos falar, você tem um sítio numa cidade que está sendo já acometida por já teve 2, 3, 4 casos de febre amarela, você não é vacinado, você tem que ter um bom senso de não ir para aquele lugar com seus filhos para passar um carnaval, né? Tá, joia. Então, vamos para o intervalo, daí nós voltamos, os telespectadores de casa que estão cobrando aqui. Por exemplo, eu vou deixar aqui, antes de passar para o senhor, o primeiro abraço que eu vou deixar para o senhor é da Lei Rodrigues, porque senão já me cobrou 3 vezes aqui. Tá ótimo. Tá bom? Então, um abraço para você também. E a gente volta já já. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621-4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Saúde, o maior patrimônio.
Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. Estamos voltando agora para o segundo tempo, né, do nosso bate-papo com o Dr. Rubens, e a gente dividiu porque eu queria conversar com o Dr. Rubens hoje só sobre medicina, que estava gostoso, estava bom, que estava aprendendo, mas o Dr. Rubens tem, né, paralelamente aí, já foi candidato a vice 2 vezes, né, Dr. Rubens? Foi. É presidente do partido. E tem um fã-clube aí na cidade que é impressionante. Então, eu quero voltar a falar disso aqui na primeira vez, não, na segunda vez que ele foi candidato a vice. O senhor foi vice do Antônio Mário? Foi. Aí o senhor até deu uma entrevista para mim na TV Cidade, que nós entrevistamos todos os vices naquela época e tínhamos nota, né? Nós fizemos a pesquisa. E o senhor foi considerado o melhor vice dos 5 naquela época. Acho que eu cheguei a dar esse resultado de volta. Então, e fica forte. Porque para cada... Nós fizemos a divulgação do seu nome, né? Bastante, de ontem para hoje. Aliás, que a gente faz para todos os convidados que a gente faz. E... lógico que lembro do senhor como médico, mas é 6-4. Mas 6-7 perguntas, o abraço na parte política e 3 ou 4 na parte médica. Embora o senhor seja um cirurgião renomado na cidade, uma das melhores clínicas, podemos dizer, do Vale do Paraíba, com certeza. Então, a Chico já está, como eu mencionei, já está há 33 anos atendendo a população. Não é só na minha clínica, a gente atende no hospital universitário, atende no hospital universitário, atende no hospital regional e ao nível de emergência, ao nível de pronto-socorro. Então, já ajudamos muita gente. Hoje, para você ver, eu devo ter já um histórico de umas 9, 10 mil pacientes operados. Trabalhei muito, seu Chico. Imagino. E não devo ter uns 18, 20 mil pacientes cadastrados. Então, a gente ajuda. Eu faço isso com um gosto muito grande, eu gosto da medicina e a situação começou de a gente ter muito paciente, gostar muito, quando vai, a minha esposa fala assim, não dá para, eu ando com você no shopping, eu ando com você em outro lugar, não dá, porque toda hora tem gente, vem, pergunta, fala, abraça, mas é isso. Né? Então, devido ao fato da gente conhecer, fazer uma relação saudável não só entre paciente e médico, a gente acaba ficando amigo de muita gente. A gente tem uma amizade com muita gente. E com isso surgiu o convite por 2 vezes de entrar na política aí, né, como candidatos a vice. Foi, mas sempre o pedido foi, doutor, eu não quero você como vice, eu quero você como candidato a prefeito. E é isso que eu tenho aqui, doutor. É isso que eu posso falar aqui, ó, Francisco Pinheiro,
Marli Luísa Moreira Barros, Mauro Tadeu, Marilena Pimentel, Maria Boane, todas. Bom, nós precisamos do Dr. Rubens prefeito, não do Dr. Rubens vice de alguém. Eles acreditam no senhor. O senhor tem aqui, ó, eu falei de alguns, mas, por exemplo, o João Batista Palma, ele é da prefeitura, tem 30 anos de experiência, uma pessoa maravilhosa. Você pega Luiz Alves dos Santos, ele foi da Metropol, se aposentou, está pedindo o senhor aqui, entendeu? Mas o senhor também tem gente mais nova, gente que nunca foi candidato nem nada, que também acompanha o senhor. A gente tem muita gente que quer que a gente saia candidato novamente. Nas últimas eleições eu estava com pretensão de sair, mas devido que você conhece alguns fatos, alguns problemas de saúde, eu resolvi não participar. E acho que para a gente prestar um bom serviço à população, você tem que estar bem de saúde, estar bem em tudo, né? E correr atrás para fazer o melhor possível. Então, o senhor vai de um patamar ao outro, o senhor tem todos os tipos aqui de acompanhamento, entendeu? É o acompanhamento médico do senhor mesmo, porque está aqui, ó, o senhor tem o José Valdir Ferreira da Silva, ele é lá do Parque Sabará. O Valdir, por exemplo, ele é representante da Grandene aqui no estado de São Paulo, aqui no Vale todo. Então, uma pessoa maravilhosa, de uma cabeça, ele, a esposa, a Lenice. Então, aqui, deixando um abraço para o senhor e achando que o senhor pode ser um pré-candidato. Acreditam no senhor. Tem a Estela Rondini, que ela tem o escritório da advocacia. O Hélio Rossi, que foi seu vizinho ali, deixando um abraço para você e dizendo que você tem que ir frente, né? A Silvia Vitor também está assistindo o programa, te mandando um abraço. E por aí vai. Se eu for passar todos que estão aqui, eu estou falando alguns, né? E daí os outros que eu não estou falando, quero que, senão a gente não consegue conversar né? Passar as coisas. Mas o senhor movimentou a rede. Não, Chico, tem muita... eu acredito que essa ideia de muita gente querer que a gente saia candidato acaba sendo um reflexo do modo de você ser, o modo do seu tipo de vida, né? Em que, primeiramente, hoje eu sou uma pessoa estabilizada e entraria na política com o intuito de ajudar o próximo em tudo, né? Então isso daí é o que o político tem que fazer. O político quer a profissão de você ser político, você tem que fazer em prol para o desenvolvimento da cidade, do país, de todos. Não se comportar com essa bagunça como está aí, que é uma roubalheira em todos os setores. A pessoa entra na política para meter a mão, e isso daí é um verdadeiro absurdo. O que está faltando é moralidade nesse país. Dr. Joaquim Castilho é médico, acho que o senhor conhece, deixando um abraço para o senhor aí, né? Dizendo que acredita no senhor. Mauri Casado Rodrigues também, disse que acompanhou, era para ser candidato e esperava muito, e depois o senhor acabou voltando. O Antônio Mário também está aqui deixando um abraço do seu eterno amigo, né? Vocês são seu braço direito, um abração para o Antônio Mário. O Antônio Mário esteve comigo também aqui, mais ou menos uns 2 meses atrás, foi muito bem. A gente até brincava com ele, ele falava que não quer mais ser candidato a nada, né? Ele já aposentou, pendurou a chuteira dele, já sofreu muito. Mas o senhor tem muito aqui, Michele Gama, enfim, vários aqui que a gente vai. O Glauber, acho que trabalhou com o senhor, né? Foi. O Glauber Vitor também, que te deixando um abraço, tem que estar acompanhando o programa. Então, e existe essa possibilidade. Hoje o senhor é presidente do PSD em Taubaté. Hoje eu sou presidente do PSD em Taubaté e a gente está aí apoiando
a candidatura do Dr. Marco Bertaioli, tá? A deputado federal. A deputado federal. É uma pessoa de bem, correta e assim por diante. Foi prefeito de Mogi das Cruzes. Tá? Então, eu estou apoiando ele aqui no nível de Vale do Paraíba para deputado federal. Né? Agora, gosto de política, acho que nós, todos brasileiros, temos que participar um pouco mais da política, né? Bater o pé, questionar e assim por diante. Então, estou um pouco triste, porque eu estou vendo a população um pouco calada, né? Nós estamos vendo aí muitos absurdos novamente, em que a gente vê livrarem da cadeia bandidos, políticos bandidos comprovadamente, saindo da cadeia. Isso daí, se fosse em qualquer país sério, isso nunca ocorreria. Tá? Então, e o povo está parado, o povo está cansado, provavelmente, dessa situação, né, Chico? Se eu pensar que não é tão longe assim, o povo colocou, né, o Collor na rua e ele já está aqui de volta. Né? Já. Agora, por quê? Esses caras tinham que ser banidos. Não podia. O cara que foi como o Collor, o Lula e assim por diante, fizeram um grande mal para o país, para a população. O Lula, ele era presidente, tá? Ele não podia, eu não fiz nada, mas como presidente, ele não pode permitir a roubalheira que foram de certas pessoas. Ou seja, se você é dono da sua casa, você tem que mandar na sua casa. Você não vai permitir falcatrua na sua casa, você não vai permitir desvio de droga e outras coisas mais. Por quê? Porque você tem que ter autoridade. Tá? Agora, o político que eu não sei de nada, eu não fiz nada, não fui eu, tá? Isso daí é falta de comprometimento com a população. Dr. Rubens, eu até separei aqui uma sequência de positivos do senhor aqui, né, das pessoas, e gostaria de passar para o senhor. O senhor, até fazer essa pergunta para o senhor. O senhor acredita que, tanto para a eleição para deputado agora, o senhor está apoiando o Bertaioli, o senhor já falou aqui, embora ele já seja deputado, né, já foi prefeito, ele tem uma carreira, mas o senhor acha que tanto essa eleição de 2018, que é a eleição para presidente da República, senador, deputado estadual, federal, governador, e a sequência depois, a eleição de 2020, o senhor acha que por tudo que nós estamos passando, por tudo que está acontecendo no país, é o momento das pessoas novas? Talvez seja por isso que eu vou passar para o senhor uma sequência aqui, né, eu estou tentando fazer a comparação, por isso que eu estou fazendo a pergunta. Né? Eu acredito que vai haver mudanças. Agora, essas mudanças, a população tem que separar o joio do trigo. Ou seja, o cara que é bom, ele deve permanecer na política. Tá? Agora, aquele cara que é processado, que tem problemas, que já tem denúncias e assim por diante, a população não deve votar nele em hipótese nenhuma. É isso que tem que fazer. Se a gente fizer isso por 2, 3 eleições, por gente de bem caráter, eu acho que a gente começa a mudar o país. É isso que essas pessoas estão aqui, ó. Estão aqui, ó. Eu estou mostrando para o senhor aqui, ó. Vou dar o nome. Inúmeras pessoas. Está aqui, Rose de Fátima Santos. A Rose é cantora, ela foi não sei se o senhor lembra do OK Sim. Ela foi casada com o famoso Paulinho, que já faleceu, infelizmente. Maria Carvalho, Maria Marta da Silva, que é professora, a Luciane Prado, professora, o Donato Medeiros, que é do seu ramo, de enfermagem, o Vicenzo Romano, que é dono da banca lá
da Independência, a Maria Antonieta Fialho, engenheira, a Maria Soares, que é a esposa do Honório Alfaiate, Alcione de Rico, todas aqui, a Juliana Elo Taubaté, Carlos Eduardo Artes, todos assim, não estou dizendo que vão votar no senhor, mas veio no senhor um novo, diferente, né? Embora o senhor vai dizer, mas eu já fui candidato 2 vezes, mas o senhor não assumiu nada, e nesse tempo todo o senhor não tem um processo, o senhor não tem uma denúncia em cima do senhor, o senhor não tem nada. Então, o senhor representa uma coisa nova. Chico, é o que eu digo para você. A gente tenta fazer a coisa mais correta possível e clara. Isso vai desde as ações como médico. Em 33 anos de medicina, graças a Deus, eu nunca tive uma reclamação ao nível de Conselho Regional de Medicina e assim por diante. Então, isso é um histórico que a gente passa para as 2 filhas que são médicas. Tá? Eu tenho 2 filhas que são médicas, se formaram, a Amanda e a Thaís, e isso é a herança que a gente passa. E é a mesma coisa ao nível da política. Você tem que fazer a política em que você não cause, não tenha reclamações. Você tenta ajudar todo mundo, fazer a coisa correta, né, Chico? Sim. A coisa precisa ser muito correta. Então, eu não estou aqui fazendo campanha, nem sei se o senhor é candidato, a eleição é em 2020, o senhor não é candidato a deputado estadual e federal, já até falou que o senhor apoia aí o candidato do partido do Vale do Paraíba, tá? A deputado federal. Eu, como presidente do PSD, tenho que apoiar o Bertaioli, além disso é amigo, é um bom candidato, né? Então, apesar da gente conhecer muitos outros candidatos que vão sair a deputado federal, mas o princípio é princípio. Eu sou presidente de um partido, eu tenho que zelar pelo partido. Antônio Mário está aqui deixando um abraço ao senhor e a mim. Obrigado, Antônio Mário, assistindo a gente aí. Um grande abraço, Antônio Mário. O Lauro Alves também, que tem um blog aí na cidade, um dos blogs mais lidos hoje politicamente. É uma pessoa muito correta, uma pessoa, não sei se você já teve a oportunidade de conhecer o Lauro, uma pessoa muito boa também e sensato, né? Deixando aí o abraço, publicou bastante e está aqui curtindo, dizendo que está gostando da entrevista, só está reclamando que devia ter feito um pouco mais de política. Tá bom, Laura, mas eu vou trazer o Dr. Rubens de novo e daí a gente faz mais. Parece o Zeca Cobra aqui, ó, um abraço para você e para o entrevistado. Ele falou que não devemos, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o Zeca, eu acho que você conhece o Zeca, né? Um abraço para você e para o entrevistado. Ele falou que não devemos votar em quem tem processo. Pede para ele comentar o caso do Ortiz ter caçado e reeleito em primeiro turno. Mas acho que nós já estamos no final também. Claro. Depois eu passo o Zeca para o Dr. Rubens e ele te responde pessoalmente para você. Mas um abraço para a audiência. E acho que nós já estamos no final, né? Estamos no final? Eu vou pedir para o senhor, parece que 1 hora é muito, né? Mas já foi, eu vou deixar o senhor se despedir. Eu gostaria de dar um abraço, mandar um abraço a todos os telespectadores e agradecer as mensagens do Lauro, Antônio Mário e todos que enviaram para a gente. Gostaria de estender essa nossa conversa, mas vai ficar por uma outra oportunidade, que o Chico já me avisou que o nosso tempo encerrou. Então, estamos aí, um grande beijão, um abraço a todos. Vou deixar aqui no ar, já vou deixar o Dr. Rubens convidado, nós vamos deixar passar o carnaval, e daí nós voltamos, e daí vamos fazer uma inteira de política, sem fazer a parte, porque daí a quantidade ficou muito grande.
Ó, Jacir Cunha está aqui cobrando, Mauro Tadeu, a Cristina Lessa, Clóvis e Assuda. Tem pergunta para se nós for fazer todas, o Jefinho vai pôr nós dois para fora daqui a tapa, porque tem outro programa para entrar, entendeu? Então, muito obrigado pela sua presença, doutor Rubens. A audiência foi aqui ótima. E eu não consegui passar aqui para o senhor, mas depois eu posso passar para o seu WhatsApp, todos que se manifestaram. E eu já agradeço para o senhor e convido o senhor para a gente voltar aqui, daí nós vamos fazer uma inteira de política. Tá bom? Obrigado, doutor Rubens. Tá bom. E até a semana que vem. Bom início de carnaval, né? Porque o carnaval é a semana que vem, mas hoje já começa. Tem muitos embalos, hoje, amanhã. Então o carnaval no Brasil já começou. Já começou. Um abraço a todos. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621-4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz.